Todos os dias fazemos escolhas que nos aproximam dos nossos sonhos, das pessoas que amamos e das oportunidades que nos fazem crescer. Neste mês da Independência, escolhe estar ligado ao futuro. Aproveita o TCL 501 por apenas 1.790 dobras e o ZTE Blade A36 por apenas 2.390 dobras com Turbo Mais Net mensal incluído, para navegares, comunicares e descobrires novas possibilidades. O futuro é a nossa escolha. CST, sempre juntos. Bem-vindos à RSTP. Hoje abrimos este espaço em entrevista para uma conversa naturalmente inspiradora com um dos grandes jovens referência de São Tomé e Príncipe. A sua história mistura vários setores e várias áreas, do direito ao mundo do negócio, da costura à liderança juvenil. Edmilson Pereira é o nosso convidado de hoje. Pereira Style, seja bem-vindo à RSTV. Muito obrigado, caro jornalista Josimar. Obrigado por ter formulado esse convite. É uma honra estar aqui a falar para vocês. A RSTP, que é uma casa que, desde os primórdios do lançamento da marca Pereira Style, esteve aqui presente para acompanhar. Eu queria, em primeira mão, também agradecer mais uma vez pelo contributo que vocês têm dado à comunicação são-tomense e levar a informação com rigor e responsabilidade aos ouvintes e espectadores da RSTP. Obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos pela disponibilidade. Esta vai ser mais do que uma entrevista, vai ser uma conversa, até porque o Pereira é um amigo acima de qualquer coisa. Então, vamos aqui passar um pouco em revista essa história e sublinhar aqui alguns pontos que, de certeza, é uma referência para os jovens e para a população são-tomense no seu todo. Pereira Style, tu neste momento, a tua marca veste o estado de São Tomé e Príncipe nas suas principais figuras, certo? Pode-se dizer que sim. Hoje em dia, a marca Pereira Style, com a qualidade, o rigor, obviamente o marketing também associado, nos permitiu estar numa posição que podemos dizer que sim, vestimos grandes figuras do país e não só, individualidades, pessoas do dia a dia. E por conta daquilo que nós oferecemos aos nossos clientes, eles voltam sempre. Então, estamos bem. Eu acho que não há problema em dizer, porque até eu acho que já se consegue identificar as tuas criações, as tuas produções. Podes dizer quem é que veste? Assim, aqui em São Tomé não há uma figura em especial que tu vais vestir desde manhã até à noite, ou seja, todas as suas roupas, né? Por acaso eu tenho um cliente particular que só veste fatos da Pereira Style. Eu vou até citar o nome, vocês todos conhecem, é o advogado Adidon Tini. Okay. Ele, por decisão própria e por conta daquilo que nós entregamos, veste só fatos da Pereira Style. Não sendo este em particular que eu conheço, sim, temos várias figuras públicas são-tomenses que vestem fatos da Pereira Style, desde o Presidente da República, a anterior Presidente cessante da Assembleia Nacional, o atual Presidente da Assembleia Nacional também já tem alguns fatos da Pereira Style. Também já vestimos o Primeiro-Ministro atual, vários ministros do governo cessante, deste governo, mesmo o antigo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus também. Tem o Amaury Nobre, que é uma figura que também esteve lá nos primórdios, que veste fatos da Pereira Style. Fora de São Tomé tem embaixadores, ministros também. Por exemplo, em Marrocos tem o embaixador da Guiné Equatorial, Guiné-Bissau. No Congo tem o governador da província de Lubumbashi, que veste. Mesmo em Portugal também, figuras
proeminente, temos o nosso Azumé Pinto, nosso humorista, tem o Josimar Afonso, tem o Guedes Medeiro, então estamos em toda a franja No fundo, a Pereira Style já veste, digamos, toda a classe média, média alta em São Tomé e Príncipe. E não só, às vezes mesmo a classe mais baixa, do ponto de vista financeiramente falando, que consegue fazer a sua economia, ou mesmo nos momentos importantes, por exemplo, casamento, eu recebo solicitação de pessoas de toda a franja Como é que está a tua produção nesta altura? Pode-se medir? É mensal ou anual? O que é que tu tens a jeito de produção? E como é que tem sido esta evolução? Sim. É assim, nós temos progressivamente aumentado bastante mesmo o nível de produção de fatos, e para termos uma ideia, pelo menos ao nível de São Tomé, eu tenho uma produção mensal de cerca de 60 a 100 fatos que chega até São Tomé. E estes fatos chegam normalmente de 2 em 2 semanas ou mensalmente. A questão aí da logística com o transporte, às vezes 2 semanas, às vezes um mês, com uma certa regularidade. Então pode-se dizer sim que estamos confortáveis. Obviamente o objetivo é fazer com que diariamente todos usemos os fatos da Pereira Style, mas lá está, é um processo, né? Estamos a trabalhar também para que de alguma forma consigamos alargar mais o mercado, sair para outros mercados além daqueles que nós estamos atualmente a atuar. E neste momento estão além de São Tomé e Príncipe, já disseste, Portugal. Sim. E alguns países africanos. A base é Marrocos, né? Toda a produção atualmente é feita ali, por enquanto, e pronto, por questões da logística também. Sim, comercializamos em Congo, Gabão, Portugal, Luxemburgo, porque assim, nós produzimos em Marrocos e onde o cliente estiver, nós enviamos. Já enviei para Estados Unidos, se calhar o único país assim é Rússia, China, porque obviamente não tive solicitação. Mas se tiver solicitação desses países, seremos capazes de enviar. Começamos aqui então novamente. Como é que é o processo? O cliente quer, vos contacta, e como é que processa isso? Em quanto tempo é que a pessoa pode ter o seu fato pronto a vestir? Sim. É assim, nós temos um site oficial, www.pereirastyle.com.pt, ou as nossas redes sociais, Pereira Style no Insta, Pereira Style Oficial no Insta, Pereira Style no Facebook, e associado a isso tem um contato do WhatsApp, 0663 34 42 38, 212 código de Marrocos, né, antes do número. E o cliente, de alguma forma, numa dessas formas, tem contato a nós, envia mensagem, pode ser no site, pode ser nas redes sociais, pode ser no WhatsApp. Depois temos o responsável de comunicação que recebe essa mensagem e vai falando diretamente com o cliente, porque hoje em dia eu fiz questão de direcionar todos os nossos clientes para ter um operador por detrás, para não ser só inteligência artificial, para questão de confiança também, e pronto, estamos a entrar no mercado agora, convém dar a segurança aos nossos clientes. Tem um serviço de comunicação que está em permanente contato com o cliente. Por exemplo, Josimar manda uma mensagem, dizer, olha, aqui é o Josimar, estou em tal país, gostaria de obter fatos da Pereira Style. A primeira pergunta que vamos fazer é qual é o evento? Tem algum evento especial? Para que exatamente quer o fato? Se for para casamento, para não sei. Se disser, por exemplo, que é casamento, nós vamos enviar a lista de todos os fatos ou dos supostos fatos que poderia ser interessante para si para o casamento. Se não gostou das listas ou dos fatos enviados ou das propostas, nós solicitamos também. Tem alguma imagem, alguma ideia daquilo que quer? Podemos trabalhar. Se for o caso, vamos supor que escolheu o modelo este, por exemplo. Vamos dizer, ok, neste modelo, quer que tonalidade? É o azul, é o castanho, é o preto? Ok, já temos o modelo, temos a tonalidade. Agora vamos à questão das medidas. Nós temos uma maquete que nós normalmente enviamos ao cliente, que tem as indicações de todas as medidas que ele deve tirar, e nós só orientamos o cliente a conseguir uma fita de medida
e seguir as instruções, mesmo em casa. Josimar pode, por exemplo, ajudar um amigo, pega uma fita, veja a imagem, olha, a imagem indica isso, 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 e envia as informações. Com essas informações já temos a medida, já temos o modelo do fato, já temos a cor, o cliente procede ao pagamento do valor que vamos, obviamente, orçamentar em função da qualidade do tecido que ele quer que seja utilizado, do modelo, isso tudo é que determina o preço final do fato. Depois de fazer o pagamento, nós temos em média 2 a 4 semanas para que o cliente tenha em posse o fato. Pode acontecer por questões, às vezes, alheias à nossa vontade, que é questões da logística, né? Transporte, etc., ou o entregador não entregar a tempo. Pode acontecer que leve um pouco mais de tempo. Mas, em média, é 2 a 4 semanas. E lá está, enviamos quando é fora de São Tomé, por exemplo. Não sendo em São Tomé, nós temos um outro mecanismo de envio, mas normalmente, por exemplo, um cliente que esteja nos Estados Unidos, nós entregamos ao DHL, pagamos o frete e o cliente recebe a sua mercadoria ao domicílio. Essa questão da medida da pessoa própria fazer, entre aspas, as suas medidas, sim, corre bem ou tem havido alguns incidentes ou desacertos na produção final? Obviamente que não seria a mesma coisa se fosse nós tirando as medidas. Nós tirando as medidas, quando eu digo nós, ou eu em primeira pessoa, ou uma da minha equipa lá em Marrocos, ou um dos funcionários aqui em São Tomé, por exemplo, são os lugares que em Portugal também temos alguém que faz isso. Não sendo isso, eu vou dizer que 95% de chance de tudo correr bem. Normalmente, são as mulheres que, quando as medidas são tiradas por elas mesmas... Há algum desacerto? Às vezes. Por quê? Porque as mulheres têm um pouco mais de complexidade nessa perspectiva, e outra coisa é que as mulheres têm a tendência a aumentar e diminuir de peso com muita facilidade. Pode até ser que, quando da tirada das medidas, ela estava num estado e que está tudo bem, enviou as medidas perfeitamente, mas quando chega em uma ou 2 semanas, ou emagrece, ou engravida, por exemplo, e não pode ser que não fique do jeito certo. Pereira, mas os homens normalmente dá certo. Nós falávamos, tu vestes pessoas diretamente, naturalmente é quem veste os fatos, mas esse processo, pelo que eu tenho visto, também acontece de maneira institucional. Já tens, não sei se parcerias ou contratos com instituições em que vestes os seus profissionais? Ainda bem que colocou essa pergunta bastante pertinente, e obrigado por colocar essa questão. Por quê? Porque eu até tenho dito, o nível em que nós chegamos hoje, do ponto de vista pessoal, pelo menos ao nível de São Tomé, estamos bem. As pessoas que deviam vestir ou que vestem fatos da Pereira Style, ou que estariam interessados, nós já alcançamos esse público. Até porque a nossa publicidade passa frequentemente, por exemplo, na RSTP, que é uma plataforma são-tomense que quase a maioria da população são-tomense segue, passa também na televisão, nas nossas redes sociais, que temos milhares de seguidores. E, obviamente, o pessoal tem contato com isso. Se tu precisares de um fato de qualidade, saberás recorrer à Pereira Style. Mas hoje em dia, muito mais do que isso, é justamente isso, é vestir instituições, porque tu consegues ganhar também ao nível de quantidade, e uma questão também de rigor, vestindo, por exemplo, uma pessoa, imagina, tu representas, por exemplo, um ministério, só você vestido pode passar despercebido, mas se vier toda a gente vestido, por exemplo, fica mais, mesmo do ponto de vista institucional, mais bem representado. E sim, temos vestido também instituições. Por exemplo, recentemente, no ano passado, inclusive, ganhou o campeonato nacional, a taça, a equipa dos Operários do Príncipe. Na altura, nós havíamos feito uma parceria com o governo regional e conseguimos criar aqui uma dinâmica para que pudéssemos vestir todo o staff da equipa, à semelhança do que fizemos na equipa do Congo, por exemplo. Atualmente estamos a trabalhar também em parceria com a Assembleia Nacional para vestirmos alguns quadros, parte do staff, ou se não quase todos, para a tomada de posse do novo Presidente da República, no caso. Ou seja, está-se aqui a criar já uma tendência também para podermos
ampliar esse mercado. Ou seja, fatos padronizados, funcionários bancários, exemplo, instituições, mesmo grupo de segurança. Sim. Respeitando em rigor a tonalidade da instituição, por exemplo, podemos chegar aqui vestir o azul marinho a todos os funcionários da RSTP, por exemplo. Tiver uma gala, um evento, todos vão trajados a Pereira Style. Tomada de posse, comemoração, porque normalmente os fatos, se não for pessoas ou funcionários institucionais, maior parte das vezes o pessoal prefere uma camisa ligeira. Mas em eventos formais opta sempre por fato, e ter instituições bem representadas, indo em galas e etc., vestido a fatos da Pereira Style, seria uma mais-valia para a empresa e obviamente para nós também. Além dos fatos convencionais, digamos assim, também fazes outras produções, equipamentos desportivos e mais o que? Sim, nós atualmente, porque assim, a ideia é abarcar o mercado da indústria têxtil. E começamos com fatos, mas hoje em dia, por exemplo, se Josimar tem uma equipa de futebol que quer o equipamento de futebol, nós temos logísticas que pode pegar o teu logotipo, apresentar propostas de modelos daquilo que poderá vir a ser e fabricarmos. Queres candidatar para a presidência da Câmara ou da República, ou seja, lá quer roupas partidárias, bonés, t-shirt, também tratamos desse tipo de encomenda. Temos agora também uma linha de calçados que nós lançamos. Ou seja, a ideia aqui é, através do fato, atingir outros mercados, porque é vasto. E porque eu quero dar esse direito também, de alguma forma, às pessoas que não conseguem adquirir o fato, se calhar adquirir outras coisas da Pereira Style futuramente, porque não óculos, relógios, chapéus, enfim, para termos aqui uma linha extensiva. Tocaste num ponto importante, alguém que não consegue adquirir o fato da Pereira Style. Aí falamos de dinheiro. De valores. É acessível para o contexto São Tomé, sobretudo, aderir ou poder adquirir um fato da Pereira Style? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque uma das coisas que eu faço com bastante regularidade quando eu estou em São Tomé, por exemplo, é fazer às vezes um tour, umas visitas às lojas já existentes no país e tentar me aperceber do preço praticado localmente. E muito sinceramente, eu não vejo tanta diferença entre os meus fatos comparativamente aos fatos que são vendidos aqui em São Tomé e, sobretudo, se nós levarmos em conta a qualidade. Por exemplo, eu não vou citar o nome da loja, mas eu entrei aqui em São Tomé, uma loja que eu vi um fato a vender, por exemplo, 5.500 dobras, que seria 200 e poucos euros. E quando eu pego a textura desse fato, não por gabar ou vangloriar, mas eu conheço a qualidade, estou no mercado, eu sei da textura, conheço sobre tecido poliéster, linho, tudo isso. E quando eu pego a textura do fato e comparado com aquilo que eu produzo, que os meus fatos são em média a partir de 200 euros, não tem nada a ver. Ou seja, se no mercado tem fatos de qualidade inferior a vender a esse preço, obviamente eu posso dizer que sim, mas lá está, para já nem todo mundo usa fato. Dizer que 200 euros, por exemplo, ou 5.000 dobras é um valor derisório para a realidade santomense, não é um valor banal ou derisório, mas levando em consideração o contexto, aquilo que representa e a qualidade daquilo que propomos comparativamente ao que se pratica no mercado, é um preço equilibrado. Como é que tem sido a aceitação do público são-tomense, sobretudo, a estas propostas todas que tens trazido? Eu não tenho tido motivos de queixa, para te ser sincero. Por quê? Porque o pessoal já conhece também. Quando já se sabe, porque eu tenho muitos clientes que já vestem e vão dando feedbacks às pessoas que estão aqui. E isso ajuda bastante. Por exemplo, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver Josimar a usar o fato, a pegar, tá a ver que está a ficar bem. E, obviamente, o pessoal quando vem, até em muitos casos, o pessoal acha que é bem mais caro do que isso.
Por quê? Porque, sei lá, pela estratégia de marketing, porque o objetivo na verdade, é fazer com que todos estejamos bem vestidos. Não, se todos puderem adquirir, melhor. Então não há necessidade de colocar. Eu coloco um valor equilibrado, obviamente. Estamos em São Tomé e Príncipe. A logística para que os fatos não são produzidos aqui. Eu tenho uma equipa de trabalho lá, depois tem toda a logística para chegar aqui. Quando chega aqui, tem outra logística aqui. E tratando de um produto de luxo, porque quer queiramos, quer não, um fato não é um produto que se vai usar diariamente em todos os momentos. São indumentárias pontuais, né? Ocasiões mais formais, que requerem um pouco mais de seriedade. E lá está, um bom fato da Pereira Style. Sendo São Tomé e Príncipe também um país tão pequeno, onde a classe média alta, quase toda se concentra nos mesmos eventos, nas mesmas cerimônias, as tuas produções, não estamos aqui a correr um risco depois chegamos numa altura em que estamos todos com Pereira Style e talvez mesma cor, mesmo modelo, e estarmos numa, como é que se diz, numa membra ali naquela cerimônia. Sim. Eu acho que das questões mais pertinentes a se colocar é esta, porque, repara, e é por conta dessa situação que hoje eu não tenho uma loja propriamente dita em São Tomé. Eu tenho um espaço, uma espécie de filial, um espaço de recepção, onde os meus clientes vêm pegar as suas mercadorias, ou vêm tirar a medida, ou vêm buscar fatos da Pereira Style, ou vêm escolher o tecido. Ou seja, um espaço de recepção, não propriamente uma loja onde tudo já está disponível. Por quê? Porque, justamente pela questão que Josimar acabou de colocar, São Tomé é um mercado muito, mas muito pequeno para um empreendedor que quer ser um empreendedor gigante, por exemplo, porque não há capacidade de absorção. E as mesmas pessoas, já poucas, frequentam os mesmos locais. O mesmo 90 Graus, o mesmo Palácio dos Congressos, as mesmas instituições. E se colocas uma loja aqui, e uma loja pressupõe, quando vai-se para uma loja, tem série. Por exemplo, um fato azul vai ter número 48, número 50, 52, 54, 50, assim sucessivamente, o mesmo modelo de fato. E se tu colocas isso, eu sou número 50, vem compro. Josimar, vem compra 52. O Joaquim, vem compra 54, por exemplo. Estamos aí para uma gala de, sei lá, tomara de posse por presidente. Pronto. Chegamos lá, eu, Josimar, Joaquim e, sobretudo, porque fatos da Pereira Style, a não ser que seja um fato como este que eu estou a usar, que é um fato clássico, nada muito complicado, os nossos fatos tendem a se destacar pela costura, pela qualidade de tecido, ou por um brilhantismo extra, uns botões dourados, uns cortes. E se esses fatos for colocado à venda para toda a gente da mesma forma em série, vamos estar aí de membra. Embora seja um produto de qualidade, ninguém quer chegar num lugar e ver meia dúzia de pessoas vestidas da mesma forma. Daí que, por conta desta situação, nós tomamos a grande decisão de não abrir lojas em São Tomé para termos a gestão do portfólio cliente, que é a lista dos clientes, né? A folha de clientes. E quando o Josimar dirige-se à Pereira Style, se quiser comprar um fato, aí os nossos funcionários têm a capacidade de dizer, olha, Josimar, este fato que você está a pedir, Joaquim já comprou. Então, nós propomos você comprar, se calhar, o mesmo modelo do Joaquim, mas ao invés de azul escuro, por que não um azul mais clarinho, por exemplo, ou um bordeaux, um preto, por exemplo. E aí nós conseguimos fazer essa gestão. Obviamente que com isso não conseguiremos abarcar todos os clientes, porque imagina, eu quero um fato hoje, tenho tomada de posse amanhã, aí o dinheiro caiu agora na minha conta, eu estou aí para fato da Pereira Style, você não vai conseguir comprar, porque já não está lá disponível. E esse tipo de cliente eu não consigo. Mas embora eu não consiga capitalizar esse tipo de cliente, porque o fato não está lá à disposição, eu não consigo capitalizar esse cliente, mas eu consigo ter o meu controle do mercado de forma segura, de forma responsável e com mais tempo
Então, eu com o fato de Pereira Style, dificilmente vou encontrar alguém com É difícil, igualzinho na mesma cerimônia. É difícil, é muito difícil. E se isso acontece, só se for, como eu estou a dizer, uns fatos mais clássicos que passa despercebido, por exemplo, um azul escuro, um azul claro, que é básico, mas um fato trabalhado, dificilmente você pode, por exemplo, a maior parte das vezes, eu vendo uma ou duas peças em São Tomé, o resto em Portugal, em Marrocos, mas em São Tomé eu faço questão de não saturar o mercado, porque justamente seria saturar o mercado. Às tantas você deixa de ser esse produto de luxo porque está todo mundo... Estás com a base em Marrocos, para quem não sabe, o Pereira Style estudou em Marrocos e vive em Marrocos, sim, não é? sim. Tem lá a sua base e a empresa também surgiu em Marrocos. Tens a equipa ali, tens a equipa em São Tomé. Ao todo, estamos a falar do empreendimento com mais ou menos quantos funcionários e como é que tem sido esta dinâmica? A este nível em que nós estamos a cerca de 65 pessoas entre Marrocos, São Tomé, Portugal, porque também tenho pessoas que trabalham lá. No caso de São Tomé, quanto é que... No caso de São Tomé, são 5 pessoas. Porque justamente em São Tomé, é como eu disse, a produção não é feita aqui. O grosso do funcionário é na área de produção, na área da logística e também temos o pessoal da comunicação para a gestão das redes sociais, etc. Alguns no serviço de entrega é mais por prestações de serviço, fazemos parceria com outras empresas, ou seja, criamos aqui uma logística também para diminuir o custo de produção, mas tem aqueles funcionários fixos mesmo, mensalmente. Os 65 são os fixos ou inclui também os prestadores de serviço? Okay. Sim. E qual é que é a perspectiva para São Tomé? É manter só esta dinâmica de receber clientes e entregar ou ainda há o desejo de instalar mesmo uma loja, uma produção nacional? Ao nível de São Tomé temos projetos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é o que nós temos hoje. Porque antigamente os fatos só chegavam aqui, se calhar não tinham um lugar tão digno quanto a marca e havia essa necessidade de aliviar isso, ter um espaço com dignidade para o cliente lá ir, tirar as medidas, buscar as suas mercadorias. A médio prazo é termos um ateliê aqui que dará conta de toda a produção local da Pereira Style. A ideia nunca será ter uma loja para ter série. Nunca, isso não, pelo menos para São Tomé, não está nos nossos planos. Mas sim está nos nossos planos ter um ateliê aqui para que os fatos da Pereira Style sejam produzidos, pelo menos ao nível do mercado de São Tomé, sejam produzidos todos cá. E aí evitaremos todo e qualquer constrangimento ao nível das medidas, porque as medidas serão tiradas aqui, o cliente poderá fazer o pré-teste, não é? Exato, o pré-teste, ensaiagem e eliminar todo o constrangimento. E obviamente teríamos que trazer a nossa equipa lá, ou parte delas, para vir formar o pessoal aqui, trazer toda a nossa maquinaria, a instalação. Estamos neste momento, como um curto prazo já passou, estamos nesse momento a trabalhar nisto. E a longo prazo, aí sim, é um ateliê que vai corresponder outras áreas, além dos fatos da Pereira Style. Se calhar começamos a partir daqui a produzir equipamentos hospitalares, batas, uniformes, por que não equipamentos militares, policiais, paramilitares, ou seja, no mundo da indumentária, o staff que trabalha, os bombeiros, temos essa capacidade de produzir isso tudo, mas isso é consoante a aceitação do próprio mercado, porque, vamos supor, para que isso aconteça, a longo prazo temos que ter o mercado para escoar. No caso, se o Estado São Tomense ou as empresas privadas quiserem mudar o staff e começar a vestir com mais rigor, mais responsabilidade e com mais qualidade também. Mas quando é que termina o vosso médio prazo e quando é que termina ou começa este longo prazo da marca? Pois, é por etapa. Josimar, curioso, quando eu comecei lá em Marrocos, quando lançamos a marca em 2022, a fazer fatos da Pereira Style, nós começamos com 3 fatos.
literalmente 3, inclusive eu fui um dos modelos na altura, fizemos 3 fatos, e um desses fatos até já era meu fato individual. E de lá para cá foram milhares de fatos. Foi um processo. Tens ideia quantos é que já venderam? Muitos. Bom, eu consigo ter uma ideia através das etiquetas, porque todos os fatos vêm etiquetados. E, obviamente, quando nós fabricamos a etiqueta, fabricamos um número e vamos fabricando etiquetas por série. E também temos base de dados, né? E sim, temos a base mas são milhares, muitos fatos. E deixando essa fase de lado, vimos que era necessário ter um espaço aqui em São Tomé, já temos. Estamos agora a trabalhar e é sem pressão, porque quando tu queres fazer algo, e há uma coisa que é curioso, sobretudo em São Tomé, o leve-leve tem que ser tomado em consideração. Se você não leva o nosso leve-leve em conta, tu podes meter os pés pelas mãos e acabar por não fazer nada. Como nós queremos fazer coisas consistente, com qualidade, com segurança, para não ser amanhã depois cair no retrocesso e ter que recomeçar ou voltar como era. Então, passos seguros e firmes. Mas, se eu estiver a perspectivar na meta, se calhar para o ano que vem já poderemos estar no médio prazo a terminar. Que é o que? Iniciar a produção aqui em São Tomé para os fatos da Pereira Style. Okay. E quem sabe se conseguirmos acelerar, porque também tem a questão da própria estrutura social governamental, porque na última fase envolve o Estado de São Tomé também. Então, em função dessa nova dinâmica também, vamos esperar para ver os novos dirigentes do país e quais são as perspectivas deles para o país. Em função disso também, vermos como é que as coisas podem avançar. Tu és um empreendedor hoje, empresário também. A tua empresa, o teu negócio, ele não é dependente, digamos, ou seja, é algo teu, é a tua empresa, tu és o financiador e não precisaste recorrer a financiamento estatal, a estas coisas, é mesmo iniciativa tua? Não recorri nem ao banco, até a presente data, nunca fiz inclusive recurso ao banco para emprestar dinheiro para nada. Todo o nosso negócio, toda a estrutura da empresa foi começado do zero, meios próprios. Como eu disse, eu comecei com 3 fatos e fomos fazendo a gestão, economizando um pouco, investindo mais, economizando um pouco, investindo mais. E, obviamente, vindo de família pobre, você também tinha que organizar, porque você está a vender fato, não pode estar aqui de qualquer maneira, tens que te organizar depois de terminar a formação, ninguém tem nada. Então, havia essa necessidade. Então, é um processo que foi se fazendo. Eu fui fazendo isso de forma consciente, responsável. E sim, até a presente data, todo o financiamento, tudo que Josimar vê que envolve a Pereira Style, foi tudo ele construído de zero por mim, em primeira pessoa. E, obviamente, com os colaboradores, as pessoas com quem... Em tempo, eu até tinha em Marrocos uma associada no caso, mas atualmente sou o único na empresa. E não, para São Tomé, inclusive, estaria aberto em fazer parceria, porque no nível em que eu me encontro, hoje em dia já consigo lidar melhor com a situação. Porque repara, quando tu inicias um mundo de empreendedorismo, tens que ter atenção aos associados, porque a visão é tua. É tu que carregas a visão, o empenho, a dedicação, o foco. Por ser, no meu caso pessoal, é o meu nome. O Pereira é o nome do familiar. O meu nome é Edmilson Pereira. Ou seja, todo associado que vir não vai se chamar Pereira. Então, o engajamento, ele pode até estar só numa perspectiva financeira. No dia que o financeiro não estiver a sair conforme ele quer, se calhar não vai dar tanto engajamento. Por isso é que eu fiz questão de, nesse processo, permanecer-me sólido, sozinho, para que quando viesse alguém, ele visse já o caminho feito. Aqui você meteu 50%, tens o teu X% em função do fluxo de venda e ponto final. Você não vai ver todo o processo, toda a dificuldade, Não, já está tudo feito.
E assim eu consigo ter a voz, ter a autoridade e manter-me sempre no equilíbrio e fazer as coisas no nosso tempo em função do andamento. Tu já te sentes realizado neste mundo de negócio ou achas que ainda... ou queres mais? Nós homens, seres humanos, somos por natureza ambiciosos. Eu diria que é um pouco do jogo. Eu me sinto realizado porque olhando há 5, 4 anos atrás, aquilo que era um jovem acabado de formar, sem $0 no bolso, com perspectiva de voltar para São Tomé, vai vir procurar o primeiro emprego à espera do bilhete de passagem do estado de São Tomé para regressar, que decidiu ficar lá e hoje em dia ter uma base de negócio que me permite tirar a minha sustentabilidade e investir inclusive em outras áreas, colocar pão na mesa de outras famílias e, sobretudo, apresentar ao público um produto de qualidade que a pessoa veste e liga para mim agradecer porque está bonito, gostou, faz foto, envia para eu postar. Eu tenho clientes que compram fatos, vão para o estúdio, fazem fotos, enviam a foto para nós postarmos, ou seja, sente-se feliz e satisfeito com o produto. Os meus clientes vão para o ateliê, aceitam que eu filme os momentos de trás das medidas e tudo mais para repostarmos. Ou seja, tudo isso acaba que dando aqui uma alegria extra, um incentivo extra para nós continuarmos a trabalhar. Então, a este nível, se eu disser que eu não me sinto realizado, eu estaria assim grato comigo mesmo. E sim, sinto-me realizado, mas obviamente eu não me sinto totalmente realizado. Eu sinto que ainda há muito que se faça, porque a ideia é, mesmo quando eu não estiver aqui para contar história, ter outras pessoas a darem continuidade. E para isso acontecer, o trabalho é... Falando em contar história, a tua história tem servido de inspiração também para outros empreendedores, para outros jovens. Já estiveste na Ilha do Príncipe a palestrar e a conversar com jovens. Recentemente aqui em São Tomé, na Reina, estiveste novamente a falar. Tenho acompanhado, sim, como é natural, as tuas movimentações também, porque, como aqui ficou evidente, é uma das referências, sobretudo nesta área, sim, e enquanto jovem que é. O que estes momentos significam para ti? Como é que tem sido esta interação com o pessoal, sobretudo mais jovens e empreendedores nesta área? Eu, curiosamente, mesmo quando não sou convidado nessas entrevistas, nessas reuniões, nessas palestras, eu diariamente, a minha esposa sabe, por exemplo, eu se deparo com um vendedor de dawa, eu já estou a lhe fazer um monte de perguntas, quantas dawa eles vendem por dia, quanto é que ele ganha. E uma coisa que, depois volto à tua pergunta, uma coisa que me chamou muita atenção aqui em São Tomé é a forma irresponsável como os nossos empreendedores fazem a gestão do seu fluxo de negócio ou do seu cash flow, que seria o dinheiro que entra. Por exemplo, eu vou dar-te um exemplo. Eu até fiquei, não sei, por questões de agenda, se eu tivesse a ficar mais tempo em São Tomé, eu ia criar um programa para ajudar pessoas a ficarem ricos aqui em São Tomé, sinceramente falando. Vamos pegar num caso concreto, um lavador de carros aqui em São Tomé, aqueles que ficam aqui aí no Santo Antônio, ao pé da TVS. Eu mesmo vou lavar carro lá e cada dia que eu lavo o carro lá, estacionaste o carro para lavar, são 100 dobras. E esses jovens, antes de ontem eu fui lavar o carro, tinha um jovem que lavou o meu carro, eram 9 da manhã, e ele me disse que ele já tinha lavado 7 carros. O que quer dizer que ele tinha naquele momento 700 dobras. E até o final do dia ele me disse que em média ele lava entre 10 a 15 carros, ou seja, entre 1.000 a 1.500 dobras por dia. E eles trabalham todos os dias, até no domingo, e nos dias chuvosos trabalham mais. Totalizando mensalmente, é um jovem que ganha, em média, 30 a 40 mil dobras por mês. 45 mil dobras por mês. Vamos supor que ele não faça tudo isso, que ele ganhasse apenas 20 mil, por exemplo. Esse jovem, quanto é que um funcionário da administração pública ganha aqui em São Tomé? Mas
veja como é que vive um funcionário da administração pública. Nem estou a falar daqueles que supostamente desviam dinheiro do Estado, não. Estou a falar mesmo esses que vivem honestamente, mas com alguma literacia financeira, alguma possibilidade de fazer a melhor gestão do seu negócio. O que eu quero com isso dizer é que em São Tomé tem muitos jovens a ganhar rios de dinheiro, entre aspas, não rio na perspectiva, mas comparativamente com o que é praticado nacional, a ganhar bem do ponto de vista, mas não consegue fazer uma boa gestão. Esse mesmo jovem que eu estou aqui a dar exemplo, ainda ele lava carros há 12 anos e vive embaixo de casa da mãe, naquele fez um quarto e vive lá até hoje. Depois eu estive a conversar com ele e, sinceramente, eu lhe disse: você, se trabalha com juízo, eu te dou 3 meses, você deixa de lavar o carro, abre uma lava-jato e... Lava-jato é o nome de uma marca lá, mas um espaço para lavagem... Um espaço de lavar carro e emprega pessoas. Isso com a gestão. Quanto é que esse jovem vai gastar por dia? Ele não tem família, é solteiro, tem por aí 30 e poucos anos, lava o carro, vive sozinho. Ou seja, falta um pouco de orientação ao pessoal. Literacia financeira. E quando eu converso com esses jovens, eu aprendo bastante do ponto de vista da persistência deles, de como eles conseguem ter essa garra e continuar, mas eu fico bastante decepcionado do ponto de vista de gestão. Mesma coisa com vendedores de dawa. Trazem montes de dawas, tiram dawa lá na roça, a custo zero, não paga imposto, paga 40 dobras de carro ao vir, no caso de Ribeira, que a maior parte das pessoas que vendem dawa vêm de Ribeira, eles ficam aí na ponte, vivem em Ribeira, pagam 40, eu até já fiz todos os cálculos, pagam 40 dobras a descer e 25 quando eles voltam para casa. 65 dobras é a despesa que eles têm. Dawa eles tiram de graça, no mato daí dos amigos, não sei. Não tem imposto, não paga Estado, não paga Câmara, não paga absolutamente nada, só mete a bancada deles aí, começam a limpar as dawas e vender. Cada dawa são 15 dobras por cada dawa. Eles trazem em média 100 a 150 dawas, ou seja... Sim, a lógica é a mesma. Podem ter alguma literacia financeira. Falta a literacia financeira. E voltando à questão das palestras, sim, para mim é sempre bom estar em contato com pessoas que iniciam negócios. Recentemente estive no Reina, havia uma jovem aí que está a fazer gelado, eu lhe dei várias dicas, por exemplo, fazer mais gelados, em vez de vender só à frente da escola, começa a entregar em outros pontos, começa a fazer outras pessoas trabalhar para ti também, para fazer mais gelados. Enfim, pessoas têm negócio, têm formas de ganhar dinheiro e com essa fuga de quadro falta coisas para se fazer. Tem lugares que não tem quase gelado à venda, por exemplo. Não tem... Hoje em dia você anda na rua, você não consegue ver mais todos esses quitutes que se via antigamente. Há que se criar novas formas de ganhar dinheiro e eu vou sempre dando esse... Porque se eu ficar só na minha experiência de fatos, eles vão ver-me muito distante da realidade. Então eu dou o exemplo concreto do dia a dia das coisas que eles fazem, para ver como é que eles conseguem sair e economizar melhor o dinheiro. E uma outra questão é que, às vezes, eles conseguem financiamento, no caso das pessoas de Reina, por exemplo, Reina, em parceria com a PNUD, às vezes financiam pequenos projetos em quantias normais para o tipo de projeto, em função da perspectiva. Mas eles pegam dinheiro, ao invés de investir no negócio, vão fazer cercado, vão, sei lá, comprar se calhar uma moto e depois a justificativa é porque se eu não tiver um espaço, eu digo sempre, olha, importante é o teu produto. Cresça no produto. O lucro é que depois você vai utilizar para fazer outras coisas. Se tu pegas o dinheiro de investir, estás a fazer cercado do quintal, estás a comprar cama, colocar, dê tempo, dê meta, estabeleça, por exemplo, 6 meses. Nos próximos 6 meses, tudo que eu vou apertar meu cinto, nos próximos 6 meses, tudo que eu fizer eu vou investir e depois, porque é preciso trabalhar com meta. Se não se trabalha com meta, ganhas, gasta, não estás a fazer nada.
Pereira Style, teríamos muito para falar e, como eu fiz referência no princípio, o Pereira, digamos que é um multifacetado, tem domínio sobre várias temáticas, além da sua formação acadêmica, que é em Direito e Comércio Internacional. É também um jovem que foi, isso digo que sim, que foi muito interventivo na área do associativismo juvenil, foi presidente da Associação dos Estudantes São Tomenses em Marrocos e aqui em São Tomé várias vezes também esteve muito interventivo nas questões sociais. É também consultor de moda, de imagem, portanto, são temáticas que eu espero que a gente possa vir a conversar de forma mais específica, porque já vimos só sobre a Pereira Style, já fizemos quase 1 hora. Sério? Portanto, se envolvermos outras temáticas, não sairíamos daqui. Por isso, vamos deixar esta conversa de hoje só sobre a Pereira Style e esperemos que na próxima possamos assim aprofundar outras temáticas mais. Mas antes de terminar, deste os últimos minutos, de forma geral, que mensagem queres deixar? Apelos, conselhos, recomendações? O que é que te apraz finalizar a nossa conversa? Opa, em primeiro lugar é agradecer ao Josemar mais uma vez pelo convite. Eu já estou cá há algumas semanas e por conta das eleições decidi ficar um pouco mais porque o fluxo de negócio também está a compensar. O que é que eu posso dizer? É essa juventude que está a nos assistir, que seja sempre uma juventude responsável. Eu dei aqui exemplos de pessoas que ganham dinheiro para a realidade santomense, um bom dinheiro, diga-se de passagem, mas que por conta da má gestão acaba que não fazendo absolutamente nada, você até passa por ele como se fosse alguém que não pegasse nada, mas no fundo pega e pega muito. Talvez você que esteja lá em casa está na mesma situação ou em situação similar. Tenha uma gestão responsável. Se não consegues guardar dinheiro, entrega a alguém de confiança que você acha ser de confiança, ou então comece a comprar coisas. Por exemplo, vai comprando faseadamente, vai para uma loja, olha, quero comprar essa cafeteira, vou começar a dar aqui todos os dias $50. Quando concluir o processo, recupero a cafeteira para mim. Exemplo de cafeteira pode ser, se você é uma boleira, podes comprar forno assim, podes comprar, se você faz gelado, podes comprar geleira assim, e consegues, no fundo, avançar. Porque eu vejo que a juventude não é preguiçosa. Muitas delas são pessoas que trabalham mesmo, batalham. Por exemplo, o jovem do carro, que eu dei exemplo, ele fica aí desde manhã até a noite, lava não sei quantos carros, chega a casa cansado. São pessoas batalhadoras, mas por conta da literacia financeira, eu acho que já agora eu queria lançar um desafio ao próprio Ministério, se calhar, das Finanças, e não só, talvez mesmo do Ministério da Educação, para começar a promover palestras, tirar essas pessoas da rua, quando eu digo rua, nos seus locais de trabalho, e começar a chamar pessoas, falar com eles para ter essa conversa de projetar imagem com muitos dados, não, conversa mesmo assim, tipo essa que nós estamos, a coisas reais, concretas. Olha, se você ganhou 50, se calhar coma 25, guarde 25, depois venha chamar o banco e ver como é que podemos também ver alguma forma de a gente ter contas no banco, porque eu acredito que se houver essa dinâmica, muita gente que está em situação precária se calhar deixaria de estar, porque, como eu disse, a semelhança dos exemplos que nós demos, tem muitos, mesmo os meninos supostamente de ruas que ficam aí no 90 graus, esses também idem, eles ficam, tem um aí que é bastante amigo até, lava carro sem dobra, ele fica lá desde manhã até a noite, ganha 10, lava 10, 15 carros, mas no dia seguinte está aí a te pedir dinheiro de volta. Ou seja, é preciso criarmos aqui uma espécie de orientação, alguém que tenha que estar em constante comunicação, porque não basta empreender, é preciso empreender com responsabilidade, fazer gestão. Fora isso, agradecer aos meus clientes todos. É muita satisfação ver vocês vestidos da Pereira Style. Para você que ainda não é cliente da Pereira Style, faça a sua encomenda, porque você já sabe, Pereira Style, c'est la qualité. É a nossa marca, não é? Pronto. Yeah. Portanto, foi assim esta nossa conversa com o Edmilson Pereira, o Pereira Style, o dono da marca Pereira Style, que tem vestido
quase toda a classe média, se não a classe alta de São Tomé e Príncipe, a classe dirigente, a grande parte já veste a sua marca, o que, como ficou aqui expresso por ele próprio, é um orgulho ver os dirigentes, os empresários, os juristas, os advogados e não só a vestirem a marca de um jovem nacional que começou do zero, do nada, e hoje em dia a perspectiva é ainda mais expandir o seu negócio e, sobretudo, consolidar-se aqui em São Tomé e Príncipe. Portanto, é um bom exemplo, é um exemplo prático de como a juventude pode fazer a diferença e crescer na sua área sem a total dependência do Estado, do sistema político e tudo mais. Portanto, fica este exemplo, fica essa história de resiliência e de crescimento e nós, a RSTP, continuaremos aqui a dar voz aos são-tomenses que tenham feito a diferença, pois nós somos a voz do povo ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.